Olá, pessoal! Sou o professor Rogério do canal Conta que eu te conto e nesta videoaula vamos falar um pouco do período medieval, em especial, pessoal, sobre as cruzadas e também sobre todo o sistema feudal que existiu durante praticamente toda a Idade Média. Então, vamos lá para o vídeo? As Cruzadas, pessoal, foi uma série de expedições militares cristãs lançadas entre os séculos 11 e 13 e são eventos intrinsecamente ligados ao sistema feudal, que caracterizou, não é, as características básicas de toda a Idade Média. Essa conexão revela-se na interação, pessoal, entre motivações religiosas, políticas, sociais que moldaram tanto as cruzadas quanto o sistema feudal. No contexto da Idade Média, a Europa, pessoal, estava profundamente enraizada nesse sistema. O poder estava descentralizado, com reis, senhores feudais, vassalos, mantendo uma complexa rede de relações. E nesse cenário, pessoal, era fundamental a Igreja Católica, né, que desempenhava um papel crucial, exercendo influência espiritual e muitas das vezes, pessoal, temporal sobre todos os governantes da Europa. As cruzadas foram em grande parte, uma resposta à expansão do Islã e à perda, né, do controle cristão sobre os lugares sagrados de Jerusalém. E o apelo do Papa Urbano II, em 1995, para libertar a Terra Santa, ressoou, pessoal, entre os europeus e os cristãos, né? Tanto nobres quanto pobres, criando uma convergência entre motivações religiosas e políticas. O sistema feudal forneceu a infraestrutura necessária para a mobilização das cruzadas. Os nobres eram chamados a liderar exércitos e a promessa de terras, né, e saques incentivavam a sua participação. Esse, né, comprometimento dos nobres também serviu, né, para os propósitos da igreja, que via nas cruzadas, pessoal, uma oportunidade de consolidar e também estender a sua influência por todo o planeta. As cruzadas, como eu já disse, né, tiveram profundos impactos no sistema feudal. Em primeiro lugar, elas enfraqueceram e muito os senhores feudais, que venderam terras e bens para financiar as suas participações. Isso levou às mudanças, né, na propriedade da terra e nas relações feudais existentes, né, naquela região da Europa. Além disso, o contato com outras culturas, né, ocidentais, trouxe novas ideias, tecnologia e produtos para a Europa, contribuindo para um período de renovação cultural e tecnológica. As cruzadas também apresentaram desafios significativos. Muitas dessas expedições falharam, né, no seu objetivo principal, resultando em tensões adicionais, em um aumento, né, da dívida, da instabilidade social e também, né, da formação ali de muitos feudos. Ela também desempenhara um papel importante na transformação da sociedade e na abertura de novas perspectivas, ao mesmo tempo em que refletiam, moldavam os valores, né, das pessoas na Europa feudal. É importante, pessoal, falarmos dos acontecimentos históricos para então entender essas características, né, que moldaram toda essa época, né? Segundo a maior parte da historiografia, né, as migrações bárbaras no século IV e V interromperam grande parte das rotas comerciais no Mediterrâneo. E o que fez cessar, pessoal, a exploração de mercadorias africanas para a Europa. Por volta do início do século VII, apenas em algumas cidades costeiras, como Roma e Nápoles, era possível encontrar ainda bens importados. Embora ao longo de todo o século as conquistas muçulmanas fizeram cessar em definitivo as trocas comerciais de longo curso, ou aquelas trocas comerciais, né, que dependiam de uma longa distância, né, de viagem.
fazendo com que durante a Alta Idade Média aumentasse a procura pelas produções locais de mercadorias, sobretudo em áreas afastadas do Mediterrâneo. Os bens importados encontrados, pessoal, por vestígios arqueológicos, são fundamentalmente, pessoal, de artigos de luxo. Na Europa do Norte, por exemplo, não só as rotas comerciais eram locais, como os bens transportados eram também artigos comuns, com poucos objetos de cerâmica e produtos transformados. Em redor do Mediterrâneo, contudo, o comércio de cerâmica foi comum e realizado, em uma certa distância, e não apenas, da produção local. Uma outra característica dos vários estados germânicos do Ocidente é que eles cunhavam, a sua moeda, segundo os modelos romanos e bizantino. O ouro continuou a ser usado, até o fim do século VII, até ser substituído gradativamente por la prata. A unidade elementar da moeda de prata na França, pessoal, para vocês terem uma ideia, é o que nós conhecemos hoje como dinheiro, o dinheiro de papel. Enquanto os anglo-saxãos usavam o penny, moeda que disseminou rapidamente pela Europa entre os séculos 7 e 10. A cristandade, pessoal, foi um fator determinante de unidade entre a Europa oriental, e a Europa ocidental, antes, lógico, do domínio árabe. No entanto, a perda do domínio do Mediterrâneo viria a estagnar as rotas comerciais marítimas entre essas duas regiões. A própria Igreja Bizantina, que viria a se tornar a Igreja Ortodoxa, era distinta, em termos práticos e litúrgicos, da sua irmã ocidental, que viria a se tornar, aí, no caso, a Igreja Católica. A estrutura eclesiástica do Império Romano no Ocidente, sobreviveu relativamente intacta com as invasões bárbaras, mas o papado pouca autoridade exercia, sendo raros os bispos ocidentais, que procuravam o papado, pedindo liderança religiosa e política. A maior parte das cartas encontradas hoje, escritas por Gregório I, dizem respeito só entre assuntos entre a Itália e Constantinopla. A única região da Europa ocidental, onde o papado exercia certa influência, era a província romana da Britânia, para onde Gregório enviou, em 597, a missão gregoriana, no intuito de converter os anglo-saxãos no cristianismo. Os missionários irlandeses, que entre os séculos 5 e 7 foram os mais ativos na Europa Ocidental, foram autores, de várias campanhas de cristianização. As primeiras, foram nas Ilhas Britânicas e depois, lógico, no continente europeu. Agora, pessoal, um outro fato muito importante para entendermos aí os acontecimentos das cruzadas foi a coroação de Carlos Magno como imperador no dia de Natal do ano de 800. É vista, pessoal, por muitos historiadores como um dos grandes momentos da história medieval, marcando a restauração do Império Romano do Ocidente, uma vez que o novo imperador governava a maior parte do território anteriormente controlado pelos imperadores ocidentais. Marca também uma alteração, significativa na relação, de poder entre Carlos Magno e o Império Bizantino, ao tornar claro que a obtenção do título de imperador afirmava a sua equivalência perante a contraparte oriental. No entanto, pessoal, existiam diferenças significativas entre o novo Império Carolíngio e o Império Bizantino, como o antigo, Império Romano do Ocidente. Os territórios francos eram essencialmente rurais, existiam muito poucos núcleos urbanos e os existentes eram, de pouca dimensão. As técnicas agrícolas eram também rudimentares e a maior parte dos habitantes eram camponeses em explorações minifundiárias, diferente, na época, da Roma, do esplendor aí do Império Romano do Ocidente, no período antigo.
O comércio era incipiente também, né? E na sua maioria vinha, né, das ilhas britânicas ou, né, ou dos territórios escandinavos, né? Ao contrário do antigo Império Romano, que dispunha de uma vastíssima rede de comércio centralizada aí, no caso, no Mediterrâneo. A administração do império estava centrada numa corte itinerante que acompanhava o imperador, e o poder local estava nas mãos de cerca de 300 oficiais designados por condes, né, administrando cada um dos condados em que o território fora repartido. Os bispos e o próprio clero podiam exercer funções administrativas, e o poder de supervisão estava também delegado aos homens de confiança, né, da corte, que servia de intermediários entre o poder local, né, e o poder central, que viajava junto com Carlos Magno. Tradicionalmente, fala-se de 9 cruzadas, mas na realidade elas constituíram um movimento quase que permanente, né? Cruzada era um termo utilizado para designar qualquer dos movimentos, né, militares de inspiração cristã que partiram da Europa Ocidental, né, em direção à Terra Santa, na cidade de Jerusalém, com o intuito, pessoal, de conquistá-las, ocupá-las e mantê-las sob o domínio cristão. Os ricos e poderosos cavaleiros da Ordem de São João de Jerusalém, né, os hospitalários, né, e também os cavaleiros templários, foram criados, pessoal, durante esse período de cruzadas. O termo é também utilizado por extensão, né, pessoal, para descrever de forma crítica, né, qualquer guerra religiosa ou mesmo um movimento político ou moral. O termo cruzada não era conhecido no tempo histórico em que elas ocorreram. Na época eram usadas outras, né, expressões, como peregrinação, guerra santa. O termo cruzada surgiu porque os seus participantes se consideravam soldados de Cristo, distinguindo-os, né, por uma cruz, né, presente em suas roupas. As cruzadas eram também uma peregrinação, uma forma de pagamento e de alguma promessa, ou de uma forma de pedir alguma graça. Era concedida, pessoal, uma penitência. Por volta do ano 1000, aumentou e muito a peregrinação dos cristãos para Jerusalém, pois corria, pessoal, a crença de que o fim do mundo, o fim dos tempos, estava muito próximo, e por isso valeria a pena qualquer sacrifício para evitar aí, pessoal, o inferno. Acidentalmente, as cruzadas contribuíram e muito, não é, para o comércio, né, com o Oriente. Agora, pessoal, é importante falarmos um pouco sobre cada uma dessas cruzadas. Nesse vídeo, vamos falar das 3 primeiras, tá? E no próximo vídeo, falaremos das demais. Então, esse vídeo vai ficar muito longo, tá? A primeira cruzada que vamos comentar é a Cruzada Popular, ou Cruzada dos Mendigos, que aconteceu em 1096. Essa cruzada popular dos mendigos foi um acontecimento extraoficial que consistiu, pessoal, em um movimento popular que caracteriza o misticismo da época e começou antes da primeira cruzada oficial. O monge Pedro, né, o eremita, né, conhecido como eremita, graças às suas pregações comoventes, conseguiu reunir uma multidão que incluía mulheres, velhos e crianças que participaram. Na busca de recursos financeiros para essa longa viagem à Palestina, esses cruzados saqueavam infiéis ricos mais próximos ali, no caso, das suas casas. Assim começaram a atacar judeus europeus. No dia 1º de agosto de 1096, chegaram em péssimas condições a Constantinopla. Mal equipada e mal alimentada, essa cruzada massacrou e pilhou e destruiu, né, toda aquela região. Ainda assim, o imperador bizantino Aleixo I recebeu os seguidores, né, dos eremitas em Constantinopla. Prudentemente, Aleixo, né, aconselhou o grupo a aguardar a chegada das tropas mais bem equipadas, né, para compor ali, no caso, o grupo. Mas o grupo começou a saquear ali a redondeza da cidade de Constantinopla. O imperador bizantino
desejando afastar, né, esse bando de barulheiros, né, de pessoas que estavam lá para tumultuar, né, de sua capital, obrigou-os a se alojar fora de Constantinopla, perto ali, no caso, da fronteira muçulmana, e procurou, né, incentivá-los a atacar ali, no caso, os infiéis. Foi um desastre, pois a Cruzada dos Mendigos chegou muito, né, enfraquecida à Ásia Menor, onde foi arrasada pelos turcos. Somente um reduzido grupo, né, de integrantes conseguiu se juntar à Cruzada dos Cavaleiros, que foi a primeira cruzada oficial aí, né, da igreja. Agora vamos falar da primeira cruzada, né, de 1096 a 1099. Na realidade, não foi a primeira cruzada, né, mas a primeira cruzada oficial. Essa cruzada ela foi chamada de Cruzada dos Nobres ou dos Cavaleiros, ao pregar a promessa da salvação de todos que morressem contra, né, morressem na morte, né, no combate contra os pagãos. Nesse caso, pessoal, os pagãos se referiam aos muçulmanos, tá? E em 1095, o Papa Urbano II estava a criar um novo ciclo. É certo que essa ideia, né, não era totalmente nova. Parece que já no século IX declarava-se, né, que os guerreiros mortos em combate contra os muçulmanos na Sicília mereciam e muito a salvação. As várias versões que nos restam, né, sobre apelo, né, mostrado por Urbano, relata que os cristãos, né, que até então, né, cavaleiros, né, que habitualmente combatiam entre si, perturbando a paz, poderiam agora lutar contra o verdadeiro inimigo da fé, colocando-se a serviço de uma boa causa. O apelo foi feito a todos, né, sem distinção entre pobres e ricos. E foi, de fato, né, o que se sucedeu. Mas os ricos e os pobres rapidamente formavam cruzadas separadas. E por volta do ano de 1097, um exército, né, de mais ou menos 30 mil homens, dentre eles muitos peregrinos, cruzou a Ásia Menor partindo para Constantinopla. A Cruzada dos Cavaleiros, né, possuindo recursos, embora, né, progredia bem devagar, fizeram um acordo com o imperador bizantino que lhe devolver, né, os territórios conquistados aos turcos. Este acordo seria desrespeitado à medida, né, desse mal entendido entre as partes crescia, dando fim, no caso, a essa cruzada. Agora, em 1145, foi pregada uma nova cruzada por Eugênio III e São Bernardo. A perda do condado de Edesa, né, provocou a organização dessa nova cruzada. Desta vez, foram os reis, né, que responderam ao apelo de Luís VII da França e Conrado III do Sacro Império, para nomear, aí, no caso, os mais importantes reis que participaram aí dessa cruzada. Na verdade, foram vários. Curiosamente, o contingente dos flamengos e os ingleses acabaram por conquistar Lisboa e voltar para sua terra, né? Na sua grande maioria, uma vez que se concedia indulgência para quem combatia na Península Ibérica os muçulmanos. Como eles tinham combatido e conquistado Lisboa, eles voltaram para casa. O exército de Conrado, né, acabou por ser esmagado pelos turcos num momento de repouso. E o que sobrou do exército, pessoal, juntou-se aos franceses, com o apoio, no caso, dos templários, né, e com algumas dificuldades de transporte, mais uma vez, uma parte do exército teve de ser abandonada para trás, sobretudo, pessoal, os plebeus que estavam a pé. Esses tiveram que abrir caminho contra os turcos. Luís VII e Conrado, em Jerusalém, depois de algumas discussões acaloradas, acabaram por se convencidos a atacar Damasco, mas ao fim de poucos dias tiveram que se retirar perante a ameaça de uma parte dos nobres de fazê-lo por conta própria. O resultado, pessoal, dessa cruzada foi miserável, excetuando, no caso, a conquista de Lisboa, né, tendo sucesso apenas em azedar as relações entre os reinos, né, cruzados, o reino bizantino e os governantes muçulmanos amigáveis ali, né, aos cruzados. Nenhuma nova cruzada foi lançada até um novo acontecimento, né, pessoal? A conquista de Jerusalém pelos muçulmanos em 1187. É isso aí, pessoal. Na próxima videoaula, vamos continuar falando das cruzadas e suas consequências, lógica, né?
Obrigado por ficar aqui e me ajudar nesse trabalho. Deixe seu like, comente aí o que você mais gostou de saber, né? Compartilhe esse vídeo com seus colegas, né? E os seus professores. E valeu, pessoal. Valeu, muito obrigado.